Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente. Existe análise, confronto e exposições dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é vitrine política, e aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente do Paraná com Jeffrey Chikini. Entenda a estratégia suja que Gilmar criou para blindar Toffoli da CPI do crime organizado. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Jeffrey Chikini. E não se esqueça de deixar o seu comentário, de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Meus amigos, eu quero mostrar para vocês agora a estratégia suja que Gilmar Mendes utilizou para blindar de novo Dias Toffoli. E eu falo blindar de novo Dias Toffoli porque não é a primeira vez que a corte blinda Dias Toffoli. Quem lembra, em 2019, o STF, relatoria Alexandre de Moraes, censurou matéria da Cruzoé que mostrava a relação de Toffoli com a Odebrecht em esquemas de corrupção. Lembram? O título da matéria era O Amigo do Meu Pai. E não podemos esquecer também que não é a primeira vez que Gilmar Mendes utiliza de seu poder para blindar membros da corte com decisões politiqueiras como essa. Todo mundo sabe nos bastidores que a Lava Jato só foi desmantelada porque a força-tarefa chegou em ministros do STF. Nos bastidores, todo mundo sabe que quando a investigação chegou em parentes do Gilmar, chegou na filha do Gilmar, aí foi o fim em definitivo da Operação Lava Jato. Então, não é surpresa para ninguém essa decisão do Gilmar Mendes de anular decisão constitucional da CPI do crime organizado, que quebrou o sigilo de dados fiscais, bancários e telemáticos de empresa do Dias Toffoli e de seus parentes. Essa notícia todo mundo conhece. Agora eu quero mostrar para vocês, juridicamente, tecnicamente, qual foi a estratégia que Gilmar Mendes utilizou para essa chicana jurídica. Primeiro ponto, a manobra de levar esse caso para Gilmar Mendes já foi uma grande sujeira e sacanagem. Por quê? O prevento dos casos da CPI é André Mendonça. Qualquer pedido relacionado à CPI do INSS, à CPI do crime organizado, já tem um ministro prevento com competência, que é o André Mendonça. Então, a eventual judicialização dessa decisão da CPI do crime organizado deveria ser distribuída para André Mendonça. Mas por que não foi? Porque a defesa de Dias Toffoli fez uma manobra. Eles fizeram um habeas corpus em um mandado de segurança de 2021, que estava arquivado desde 2023, e relatoria era Gilmar Mendes. Então eles fazem esse habeas corpus nesse mandado de segurança e pedem essa liminar. Gilmar Mendes desarquiva esse mandado de segurança. Imaginem só, um mandado de segurança arquivado em 2023. Gilmar desarquiva esse mandado de segurança e dá essa canetada inconstitucional, violando a Constituição, violando a independência do Congresso, driblando a competência do André Mendonça e beneficiando de forma descarada Dias Toffoli e seus parentes. Agora, quais os fundamentos que Gilmar Mendes utilizou? Eu pontuei os principais e vou explicar para vocês, tá? Sem juridiquês, como vocês sabem que é de costume. A CPI do crime organizado foi instaurada para investigar a atuação, expansão e funcionamento de organizações criminosas. E não há demonstração de vínculo concreto ou nexo de pertinência entre a empresa Merit e esse objeto específico da comissão. Pera lá, veja só. O ministro do STF já está dizendo que não tem envolvimento dessa empresa com o crime organizado. Imagina, ele é o juiz.
A investigação ainda nem terminou. Nós estamos em uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma investigação. Ele já está se atravessando e fazendo juízo de mérito, juízo de valor, já dizendo, ó, não pode investigar porque eles são inocentes. Ele já está dizendo, antes do fim da investigação, que essa empresa é inocente. Todo mundo sabe que há indícios, sim, de crime. Todo mundo sabe que há fumaça a ser investigada. Então, Gilmar Mendes está impedindo que haja investigação contra aquela empresa, que haja investigação contra pessoas. Gilmar Mendes está impedindo investigação. Isso é absurdo. É o absurdo do absurdo do absurdo. Isso aqui, juridicamente, não existe. Um juiz impedir uma investigação. Lembrando que ele nem é o juiz competente. O competente é André Mendonça. E há, sim, indícios de organização criminosa. Há, sim. Todo mundo sabe que há. Vejam o que é esse Banco Master, que deu fraude de mais de 12 bilhões. Será que o dinheiro dessa fraude não foi lavado nessas empresas? Não sei. Tem que investigar. Mas ele está dizendo que não pode investigar porque ele já sabe que a empresa é inocente. É um completo absurdo, né? Aí ele segue. O requerimento da CPI baseou-se em conjecturas. Ah, é brincadeira. Fundamentação genérica, ilações abstratas, notícias de imprensa. Ah, Gilmar Mendes, não pode usar notícia de imprensa. Ele está dizendo que não pode utilizar notícia de imprensa contra alguém. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez por notícia de imprensa. Quantas e quantas pessoas já foram injustiçadas nas mãos do STF por notícias de imprensa? Ele disse que essa investigação é imprecisa e equivocada. Tem uma decisão mais politiqueira, mais parcial que essa do Gilmar Mendes. Ele disse que não tem indícios mínimos de prova de ilicitude. Não. Um ministro receber 20 milhões de Vorcaro, não há indícios de ilicitude. Imagina só, não. Imagina só o Vorcaro. O Vorcaro, um cara super probo. As empresas do Vorcaro. O Banco Master é o banco mais limpo da história. É isso que nós temos que ler. Aí ele segue. Quebras de sigilo envolvem restrição a direitos fundamentais. Prisão também. Vocês prendem pessoas injustamente e tudo bem. Exigindo adequação e proporcionalidade da medida. Requisitos não atendidos. Pera lá, Gilmar. Deixa investigar. E ele disse que essa CPI está fazendo, olha isso aqui, uma devassa indiscriminada. Devassa indiscriminada quem está fazendo o inquérito das fake news. Que desde 2019 está fazendo devassa indiscriminada na vida de inocentes, fazendo perseguições políticas. Isso é devassa indiscriminada. O ministro da Suprema Corte receber 20 milhões do Banco Master é um tapa na cara do cidadão de bem, trabalhador, pagador de imposto, pagador do salário de vocês. Aí ele segue. Qualquer produção probatória em fatos desconexos ou alheios a ato de instauração da CPI. Não. A CPI é CPI do crime organizado. Esse troço é crime organizado. Não tem fato desconexo nenhum aqui. É investigação de crime organizado, sim. Quem lembra do repórter que foi na casa da cunhada do Dias Toffoli, que a coitada mora numa casa simples de trabalhador e é dona do Taiaiá? Fato desconexo com organização criminosa? Aí ele encerra dizendo que essa CPI tem que investigar facções criminosas. Se deixar investigar um pouquinho mais, Gilmar Mendes. Fato é que essa decisão do Gilmar é uma nojeira. Isso aqui não existe. Um habeas corpus em um mandado de segurança. Absurdo, arquivado em 2023. É brincadeira um negócio desse? Não, isso não é brincadeira. Isso é um tribunal político com uma decisão política de um ministro que tem que ser empichado. É disso que se trata. Palavras claras fazem bons amigos. É mais um ministro que tem que ser empichado. Já não cabe numa mão os ministros que merecem ser empichados, porque não são juízes, são politiqueiros. É disso que se trata. Essa corte não é de hoje que está uma podridão. Ninguém aguenta mais. Precisamos urgente de uma reforma nesse sistema podre de justiça. Eu sou advogado criminalista, sou professor de processo penal e digo para vocês, essa decisão é aberrante, é uma chicana jurídica, é ilegal e inconstitucional e nunca se viu nada parecido. Um grande e forte abraço a todos. E vamos para mais notícias no site Poder 360. STF achou ilegal relatório da PF sobre Toffoli, mas não tomará providência. Ministros esperam novos encaminhamentos da investigação para avaliar possíveis irregularidades da atuação da corporação. Em reunião em 12 de fevereiro de 2026, o ministro do Supremo Tribunal Federal, os ministros consideraram inepto o relatório da Polícia Federal
sobre uma possível suspeição dos ministros Dias Toffoli, que atuava como relator do inquérito do Banco Master. O caso foi arquivado pelo presidente da corte, o ministro Edson Fachin, em 21 de fevereiro. O documento de 200 páginas elaborado pela corporação foi chamado de nada jurídico e lixo jurídico, mesmo com as manifestações contrárias ao relatório e a avaliação de alguns ministros de que se tratou de uma investigação clandestina e ilegal, por não contar com a autorização do presidente do Supremo. A Corte não tomará nenhuma providência para responsabilizar legalmente a Polícia Federal, o autor do documento de cerca de 200 páginas, que havia sido apresentado pessoalmente pelo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues, ao presidente do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, em 9 de fevereiro de 2026. Na segunda-feira, o Poder 360 entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal e solicitou manifestação da presidência da Corte sobre se alguma providência será tomada. O pedido foi reforçado na manhã desta sexta-feira. Não houve respostas até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado caso a manifestação seja enviada a este jornal digital. Se o relatório entregue por Andrei Rodrigues e Edson Fachin foi mesmo considerado ilegal, isso pode configurar abuso de poder. Nesse caso, o Supremo ficaria obrigado a fazer uma representação contra o delegado que comanda a Polícia Federal. A arguição de suspeição aberta contra Toffoli em 10 de fevereiro, primeiro dia depois da entrega do relatório à Polícia Federal, foi declarada inepta pelos magistrados. O processo envolvendo o Banco Master passou para a relatoria do ministro André Mendonça. Os ministros esperam por novos encaminhamentos da investigação para avaliar possíveis irregularidades na atuação da Polícia Federal. André Mendonça já realizou 2 reuniões com os delegados da PF responsáveis pela investigação. No documento, a corporação argumentou que há uma relação de proximidade entre Toffoli e Daniel Vorcaro, fundador do Master. Sugeria que essa condição impediria o magistrado de atuar no caso. Citava como indício dessa relação juiz investigado e a ida de Toffoli a um evento patrocinado em parte pelo banco em Londres em abril de 2024 com outros integrantes do Supremo. Ocorre que o próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também foi a esse encontro como convidado, algo que não estava mencionado na relatoria policial, embora fosse informação de domínio público. Na reunião de 12 de fevereiro, o Supremo decidiu rejeitar o documento de cerca de 200 páginas. Para os ministros, o relatório era ilegal e um lixo jurídico, na expressão usada pelo ministro Flávio Dino durante o encontro, além de ser uma coletânea de achados fortuitos sobre algum conforo especial. No caso Toffoli, também trazia um minucioso cruzamento de dados e checagem de informação que configuravam uma investigação indevida. A lei no Brasil dá a certas autoridades o chamado foro por prerrogativa de função. Se um policial em qualquer nível encontra de maneira fortuita o que pode ser uma eventual prova de ilícito contra uma autoridade, não pode fazer nada nem prosseguir com uma investigação sem autorização judicial expressa. O texto de Andrei sugerindo a suspeição de Dias Toffoli foi preparado com o conhecimento e aprovação do presidente Lula. O petista desde 2025 tem uma relação amistosa com o magistrado, que foi indicado por ele ao STF em 2009. A Operação Compliance Zero, deflagrada em 18 de novembro de 2025 pela Polícia Federal, investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras no mercado de capitais, com o Banco Master à frente. A suspeita da Polícia Federal e do Banco Central é que houve desvio
de ativos e ocultação de prejuízo. O ministro Dias Toffoli relatou o caso no Supremo até 12 de fevereiro de 2026. Em 3 meses repletos de embates com a Polícia Federal, o ministro André Mendonça sucedeu depois da reunião interna do colegiado. O caso tramita no Supremo porque foi argumentado que há pelo menos uma autoridade citada com prerrogativa de foro. Foi encontrado pela Polícia Federal um envelope com o nome do deputado federal João Carlos Bacelar em um endereço ligado a Vorcaro. O material considerado mais sensível desse caso ainda não foi revelado por completo. O Poder 360 antecipou que, até o momento, a Polícia Federal nunca compartilhou com o Supremo Tribunal Federal os conteúdos de dezenas de aparelhos eletrônicos apreendidos. 52 desses equipamentos são telefones celulares. O Supremo Tribunal Federal é responsável por relatar o caso, mas não sabe quase nada a suspeito do que está sendo apurado. Sabe-se que há citações a outras autoridades com foro. Esse é um dos pontos que dificulta o envio de toda a apuração à primeira instância com o desejo de parte dos citados. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.